ao Santo Espírito a nossa mais profunda gratidão, porque Ele, na sua infinita sabedoria, tem cuidado das nossas vidas e que nós possamos sermos agradecidos pela proteção do Senhor no nosso viver diário. Eu estou dando início a alguns estudos sobre o que acontece com o nosso espírito após a morte. São estudos muito importantes. Eu diria que a nossa mente já deveria estar sendo transportada para o outro lado da vida. Muito em breve deixaremos essa terra, ou para nossa alegria, ou para nossa decepção. Então estou editando alguns textos eu irei falar o que vai acontecer, o que acontece com o nosso espírito logo após a morte. No livro de Gênesis 1, Altíssimo Criador, nos dê sabedoria, Senhor, da Tua palavra, para compreendermos estas verdades. Muito dos senhores, quem sabe não acredita que o nosso espírito continua vivendo após a morte. E se o Senhor não crer, siga na sua fé, siga naquilo que que a senhora crê. Gênesis 1, 26, onde o Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem. Quem estava lá na criação do homem, neste planeta chamado Terra? O Pai, o Filho, com a infinita sabedoria do Santo Espírito. Não tinha um terceiro. Eu passei por alguns lugares onde eles creem na existência de três deuses. Isto é 100% diabólico. O Ministério Adventista foi um destes, onde creem, a profecia dos Adventistas crê na existência de três deuses. Isto não existe. E se contestarem aquilo que eu estou falando, procure numa das suas meditações escritas no ano de 1980, onde ela fala que existe três deuses. Isto é 100% diabólico. Quem estava lá reprisando? Pai e Filho. Eu não sei se os senhores já viram os pintores que pintam caricaturas. Você senta lá e ele te desenha igual
só que ele usa lápis e papel. O nosso Criador, ao criar o homem, criou do pó da terra, e o Filho foi a sua inspiração. Quem sabe, olhando para o Filho, criou o homem do pó e da terra e da infinita grandeza do Santo Espírito. Isso é importante saber. Ele deu vida a esse pó, tornando assim alma vivente, onde ele soprou. Aí vejam aí agora a ação do Santo Espírito. Gênesis 2:7. Soprou nas suas narinas e o homem passou a ser uma alma vivente. Creia o Senhor, a Senhora. Está 100% certo a criação do homem desse jeito. E muitos dizem que o homem foi originado do macaco. Muitas faculdades, muitas escolas passavam esses ensinamentos, conforme passam em muitos lugares até hoje, que nós originamos do macaco. O que significa isso? A ira, a inveja, o rancor do querubim. Porque um dia ele teve a imagem e semelhança do Pai e Filho na glória. E quando ele pecou e foi expulso da glória, ele perdeu esta imagem, semelhança do Pai e do Filho. E veja a ira, a revolta dele, por ter perdido a imagem e semelhança do Pai e do Filho. Ele lançou muitas doutrinas erradas, não conformando, não aceitando que o homem foi criado do pó e da terra. E o Senhor, na sua infinita grandeza, tornou desse homem, desse pó, uma alma vivente. Então vejam a ira, a revolta do diabo em dizer que o homem não foi criado do pó da terra. Por quê? Porque ele perdeu a imagem e semelhança do Criador. Agora imagina o Senhor, a Senhora. Para o querubim exercer as funções que ele exercia na glória, ele teria que ter a imagem, a semelhança do Criador, do Pai e do Filho. Andava entre os brilhos das pedras, dirigia o grande coral, executava lindos instrumentos. Então, para isso, ele precisava ter a semelhança do Pai e do Filho. E ele perdeu essa imagem e semelhança a qual nós temos. Irei falar mais no final. Quando nos transformamos em uma nova criatura. E o diabo sabe que o fim dele está muito próximo. E ele sabe que todos aqueles
que ele leva a cometerem o pecado sem arrependimento, estas pessoas, estes homens e mulheres, morrem espiritualmente. Veja aí o Senhor, a Senhora, o dano que o pecado causa em nossas vidas. Quando pecamos e não buscamos o perdão do nosso Salvador, então todos aqueles que o diabo leva a cometer pecado estão mortos espiritualmente. E morrendo assim espiritualmente, estes perdem a imagem e semelhança do Pai e do Filho, conforme ele perdeu. Então vejam como é importante o homem, a cada dia, reconhecer que é um pecador e que precisa do perdão do nosso advogado, do nosso Salvador. Então todos aqueles que cometem pecado, que o diabo leva a cometerem pecado, que não se domina, estes estão mortos espiritualmente e perdem a imagem e semelhança do nosso Criador se não houver arrependimento. No livro de João 3, de 1 a 18, o Senhor fala: é necessário nascermos de novo. A água não tem nenhum poder de levar o homem a um novo nascimento. Senhor, a Senhora pode batizar o tanto de vezes que quiserem. Existem pessoas que batizam 1, 2, 3, 4, tantas vezes. Mas a água não tem nenhum poder de fazer-nos nascermos de novo. Agora veja o Senhor, a Senhora, o novo nascimento só se dá pela grandeza, pela ação do Santo Espírito. Aí veja o Senhor, a Senhora. O homem só pode nascer de novo através da grandeza, da ação, do renovo do Santo Espírito. Somente o Santo Espírito que pode renovar o nosso espírito. Se isto não for feito, continuaremos sendo uma velha criatura. E aí é onde eu irei chegar. Aqueles que não nascem de novo, aqueles que não recebem o renovo do Santo Espírito, após a morte, o que será desse Espírito? O que vai ocorrer com aqueles que não nasceram de novo? É a série de estudo que eu estarei falando da existência do nosso espírito logo após a morte da matéria aqui na Terra. Creia o Senhor, a Senhora. Após a nossa morte, a morte
da nossa matéria aqui na terra. O nosso espírito, aquele fôlego que o Senhor soprou nas narinas do homem, através da grandeza do Espírito. Este fôlego, alma, espírito, continua vivendo em uma outra dimensão. É o que eu estarei falando nessa série de estudo. Eu reprisarei tantas vezes. Se o Senhor, se a senhora crer ou não crer que o espírito do homem e da mulher, logo após a morte da matéria, continua vivendo em uma outra dimensão, eu aconselho o Senhor, a senhora, para tirar da mente, porque isto ocorre com o espírito do homem, da mulher, logo após a sua saída aqui dessa terra. Agora eu quero compartilhar a bênção com o Senhor, com a senhora. Pegue aí o seu copo com água e vamos entrar na presença. Meu Pai, abençoe a água desse homem e desta mulher. Quem participar desta água, recebam bênçãos em abundância, meu Pai, para a glória do Cordeiro. Vamos participar. Feche os seus olhos. Põe as mãos no seu coração, meu Pai. Passa com o teu poder do alto da cabeça desse homem, desta mulher, até a planta dos pés, e arranca tudo aquilo que não procede de ti. Na autoridade que tem posto em minha vida, eu digo: fora, maligno. Liberta essa alma, sai desta vida, sai dos caminhos desse homem, sai dos caminhos desta mulher, na autoridade que é na glória do Cordeiro. E você repita comigo: na glória do Cordeiro, na glória do Santo Espírito, na glória do nosso eterno Criador. Joga suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai da minha família, sai, 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 e não volte nunca mais. Receba a paz, a proteção, a direção do Senhor no seu viver diário. Senhor te abençoe a você, todos que fazem parte do seu caminho. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.